Bem, então, gente, dando continuidade, né, visto que a gente já viu as principais células que compõem lá o tecido sanguíneo dos peixes, inclusive os leucócitos, então a gente vai falar agora especificamente do sistema imunológico dos peixes, como ele é formado e as suas principais células, como elas atuam nesse mecanismo de defender o organismo. Então, o sistema imunológico, qual é a função dele? Primeiro, o sistema imunológico, é um sistema, ele é formado por células e tecidos, então ele é um conjunto de células e tecidos que fazem resistência às infecções, ou seja, o sistema que defende, o sistema imunológico é o sistema de defesa do organismo. Sendo assim, qual é a função dele? Ele tem a função de prevenir ou erradicar alguma infecção, de eliminar células mortas, de destruir também células próprias que estejam alteradas. Então, com isso, também renovando as estruturas celulares, a gente sabe que nossas células estão também em constante renovação. E uma outra propriedade é que o sistema imunológico, ele tem a propriedade de ter a memória imunológica, né? Ou seja, ele grava, ele memoriza, então ele grava o contato prévio ou contato anterior com um determinado antígeno, que a gente vai falar. Que é por isso que existem as vacinas, por exemplo. A gente está tão discutindo agora sobre a vacina contra a Covid, e isso só acontece porque o sistema imunológico tem uma memória imunológica, senão seria impossível haver a questão das vacinas. Inclusive, a atividade que tem já no sistema para vocês é sobre vacinas em peixes teleósteos, vacina contra as bacterioses, para vocês fazerem a leitura e o pequeno resumo. Então, de que é composto o sistema imunológico? Ele é composto, né, pelas células de defesa, que a gente acabou de comentar, que são aqueles leucócitos, que são aquela série lá que a gente falou, monócito, neutrófilo, eosinófilo. Então, o sistema imunológico é composto por aquela grande variedade de células e também pelos órgãos linfáticos, tá? E quem são esses órgãos? Bem, a gente tem os órgãos primários e os órgãos secundários. Nos peixes, lembra que a gente falou dos linfócitos? Então, os linfócitos, que são esses tipos específicos de glóbulos brancos, os linfócitos, eles são produzidos em órgãos específicos. Exemplo, no rim são produzidos, o rim, na verdade, o que acontece? Nos peixes, ele tem uma função parecida com a medula óssea, né, que é responsável pela hematopoiese, que é a produção de células vermelhas. E lá no rim que se diferenciam os linfócitos tipo B. Eu vou falar quem são mais na frente. E no timo, né, que há o desenvolvimento e a maturação dos linfócitos T, né? Timo, lá com os linfócitos T. E tem outros órgãos secundários que também estão relacionados à produção de células especializadas a essa resposta imunológica, por exemplo, o baço, as brânquias e também tipo de tecido linfático que está lá próximo ao intestino, ao tubo digestivo, que é o GALT, né, porque é uma sigla em inglês, que é o tecido linfóide associado ao intestino, certo? Então, essas células são produzidas nesses órgãos, tem esses órgãos primários e esses órgãos secundários. Dentro das células, aqui só para dar a gente falou agora de boa parte deles, né? Então, lembra, dentro do sistema imunológico, a gente tem os fagócitos, que são células que podem ter a propriedade de realizar fagocitose. Os basófilos, eles têm grânulos de histamina, que eu falei, ou heparina, né? Eles são granulócitos. Tem os eosinófilos também, tem os neutrófilos, a gente falou de todos esses, né? E muito importante aqui, que eu citei agora há pouco para vocês, são os monócitos e os macrófagos. Lembra, os monócitos estão no sangue, os macrófagos estão nos tecidos, que são responsáveis por fagocitar, e eu vou falar que faz a apresentação dos antígenos, mas calma, não vão ficar loucos ainda. E os linfócitos, que são um tipo específico, lembra de glóbulos brancos, tem alguns tipos.
Tem o linfócito B, lembra que eu falei, acabei de falar aqui, o linfócito B e o T. O B está no rim, é produzido no rim, e o T lá no timo. Então, temos o linfócito B. Qual é a função do linfócito B? O linfócito B, ele se diferencia em plasmócitos para produzir os anticorpos. Então, assim como na gente, lá nos peixes, os linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos, e os plasmócitos, eles têm a função de produzir os anticorpos propriamente ditos, certo? Então, produção de anticorpos. E o plasmócito vai secretar esses anticorpos. Já os linfócitos T, tem dois tipos de linfócito T. Os linfócitos T, tem o T que a gente diz que é o T auxiliar, que é o linfócito T CD4, certo? Que é o que dá início a uma resposta imunológica. É o linfócito a quem é apresentado esse antígeno, que eu vou falar. Então, por isso que o linfócito TCD4, ele é chamado de linfócito T auxiliar. E tem o linfócito T CD8, que ele é citotóxico, ou seja, ele é tóxico, ele vai matar já a célula, por isso que ele é chamado de killer. Geralmente, ele é utilizado para matar ou para eliminar células infectadas por vírus, visto que os vírus, eles são sempre eles são intracelulares, eles só vivem se estiverem dentro da célula, certo? Então, eles destroem essas células infectadas por vírus, tá? Então, tem vejam bem, dentro do que a gente viu, sistema imunológico é formado, tem aquele conjunto de células, e desse conjunto de células, além desses fagócitos, a gente tem os, que são todos esses aqui, que a gente já falou agora há pouco, tem os linfócitos, e os linfócitos, qual é a função dele? Tem o T e tem o B. O B vai se diferenciar em plasmócito, produzir anticorpos, e o T vai ter algumas funções, de auxiliar ou de matar a célula infectada, ou, enfim, matar a célula infectada ou que teve contato lá com o antígeno. Até aí tudo bem? Está muito complicado? Eu vou pensar que está tudo bem, certo? Então, uma resposta imunológica, para o organismo desenvolver uma resposta imunológica, essa resposta imunológica ela tem que ser desencadeada por um antígeno no organismo desse hospedeiro, ou seja, um antígeno, um corpo estranho, certo? Então, esse antígeno é ele que induz essa resposta imunológica, porque o nosso corpo, o corpo dos peixes, normalmente, ele detecta o que é próprio. A gente diz que é o self e no self. Então, o corpo, ele sabe o que é próprio, as células que são deles. Então, as células próprias. E reconhece o que não é próprio. E o que não é próprio tem que ser neutralizado, eliminado. Ele vai tentar eliminar o que não é próprio. Mas aí, por isso que tem algumas doenças que são autoimunes, como o lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico. Por quê? O que acontece no lúpus? No lúpus, o nosso sistema imunológico, ele passa as doenças autoimunes, né, que a gente chama. É quando o sistema imunológico, ele começa a reconhecer as nossas células como se não fossem nossas. Por isso que gera essas doenças autoimunes, certo? Então, o sistema imunológico, ele precisa discernir o que é meu e o que não é. O que não é, ele vai tentar eliminar, ele vai tentar lá combater, certo? E aí, a gente tem uma resposta imunológica inata e tem uma resposta imunológica adquirida, que atuam em conjunto para, então, neutralizar, atuam em conjunto quando ocorre uma determinada infecção, certo? Alguém está pedindo para entrar aqui. Então, atua em conjunto quando ocorre essa infecção. Sempre tem que atuar em conjunto. Então, só que o que acontece? A gente tem uma imunidade inata, uma imunidade, a gente não, vou falar já dos peixes também. Tem-se uma imunidade inata
e tem-se a imunidade adquirida. Como o nome já diz, a imunidade inata é aquela que já nasce contigo. Então, a imunidade inata não depende de você ter contato com o antígeno. Imagine se desde que quando você nascer, for colocada numa bolha, uma bolha estéril, tipo aquele Jimmy bolha, sabe? Se você for numa bolha, numa coisa estéril, não tiver contato com nada, você vai ter essa resposta inespecífica de imunidade inata. Tá? O que nasce e está lá. E a gente tem a imunidade adquirida, que é a imunidade que você adquire quando tem contato com antígeno, com substâncias não próprias, com células não próprias, com organismos não próprios, no self, que eu falei. Então, a resposta mas o que acontece? A imunidade inata, o que nasce contigo é inespecífico, ou seja, independentemente do que vai estar, independentemente se for um pigmento de tinta de tatuagem que é estranho ao teu corpo, vai tentar combater. Tipo assim, é uma resposta inespecífica. A imunidade inata tem uma resposta imunológica inespecífica, certo? E o que compõe essa resposta, esse sistema imunológico inato? Primeiro, a primeira linha de combate, que a gente diz, são as barreiras naturais do corpo. Pele, mucosa, secreção, a microbiota do local, o movimento peristáltico, por exemplo, para os peixes, as escamas, ela faz parte da primeira, são barreiras naturais do corpo que ajudam que auxiliam, essas barreiras naturais, elas auxiliam, elas tentam proteger a entrada. Então, é a primeira linha. Qual é a primeira linha? Impedir que entre no corpo. Então, isso é inato, isso você já nasce com essas secreções, o muco, que é aquele muco, lembra que a gente falava agora mesmo de coletar o sangue do peixe, a excessiva produção de muco, o muco é uma barreira natural. O muco, ele tem, olha, lisozimas, ele tem imunoglobulinas, ele tem molécula do sistema complemento, que a gente vai falar então. A primeira linha de combate é para tentar que não entre o micro-organismo, por exemplo. Beleza, mas aí a barreira natural, que é a primeira linha de combate, não segurou, entrou. Aí vem a segunda linha de combate. Qual é a segunda linha de combate? Processo inflamatório. Então, você tem células para realizar a fagocitose. Então, o macrófago ele não vai lá especificamente, ele vai fagocitar. Tem próprias substâncias antimicrobianas, tem o sistema complemento, a elevação de temperatura. Por exemplo, a febre indica que tem uma infecção, mas a febre é um mecanismo de tentar combater, por elevação da temperatura, uma proliferação, por exemplo, de um micro-organismo. Então, é uma segunda linha de combate. Então, isso tudo faz parte da imunidade inata, já nasceu lá, com peixe, seja com quem for, já nasceu a imunidade inata. E aí, conforme vai se passando o tempo, vai se passando a vida, e você vai sempre tendo contato, né? Aquela questão, deixa o moleque brincar, deixa o moleque comer areia, deixa ele tomar banho na vala, porque ele precisa adquirir anticorpos, não é isso que os pais falam? Por isso que fulano é menino de prédio, fulano... Tem aquelas coisas de adquirir anticorpos? Então, o anticorpos a gente diz que é a terceira linha de combate. É uma resposta mais específica. E é um tipo de imunidade que você adquire ao passar do tempo, devido ao contato com determinado antígeno, uma imunidade adquirida. E quem faz parte dessa terceira linha de combate são os anticorpos, que a gente diz que é a resposta imune humoral, que é pela produção de anticorpos, e também tem células específicas que o corpo, o nosso sistema tem memória, né? Então tem células de memória, são produzidas células de memória. Então essa resposta imune celular também é adquirida, que ela é adquirida devido a você ter um contato prévio com determinado antígeno e essa célula então guardou memória imunológica. Tá entendido, gente? Respondam no chat se vocês entenderam a questão da diferença entre a resposta imune inata e imune adquirida. Alguma pergunta? Ainda estão por aí? Ok. Certo.
Então, mas o que é um antígeno? O que é um antígeno? O antígeno, ele é uma partícula. O antígeno não é só um micro-organismo, entendeu? O antígeno é uma partícula, uma molécula estranha. Imagina, se eu injetar alguma coisa estranha, e, sei lá, por exemplo, um teste que a gente que faz sempre em ratos, na questão do azultripan, injeta o azultripan e aí os macrófagos eles começam a tentar fagocitar um pigmento de tinta, porque é estranho, entendeu? Uma tatuagem, enfim, é qualquer partícula, qualquer molécula que seja estranho ao organismo e seja capaz de induzir uma resposta imunológica contra ela. E essa resposta imunológica seria a produção de anticorpos. Então, o antígeno, ele induz a produção lá do anticorpo. E o anticorpo, que é também chamado de imunoglobulina, ele é muito específico ao antígeno. Lembra aquele sistema chave, fechadura, digamos? Então, vejam bem, olha, aqui tem vários antígenos, olha, como se fossem bloquinhos coloridos, então tem vários antígenos. Só que esse anticorpo, ele é específico, então ele só vai se ligar a esse antígeno aqui. Então, o anticorpo, ele só se liga a um antígeno específico. Por isso que a gente pode fazer hoje um teste imunológico, né? Você pode ir e fazer um exame para verificar se você está com Covid, se você, na verdade, se você está com vírus ou não, se você já teve. Por isso que você faz. O que é o IgM e o IgG? IgM significa imunoglobulina G e imunoglobulina M. Então, o IgM, quando você vai fazer o teste e dá o IgM positivo, significa que naquela hora você está portando o antígeno. E é lá o coronavírus, porque é aquela linhagem lá que foi testada. Por quê? Porque o anticorpo, se você aparece lá o IgM, que é um anticorpo específico, ele só se liga ao coronavírus. Então, se você está com o coronavírus, significa você só consegue dar lá o IgM positivo se você estiver naquela hora com o vírus. E aí vai dar IgM negativo, IgM positivo, porque o antígeno, que é o vírus, vai se ligar ao anticorpo. E aí você consegue dar a resposta. IgG. Ah, meu IgM está negativo, mas deu IgG positivo. O IgG é quando você tem anticorpo, você já teve contato anterior e desenvolveu uma resposta imunológica de anticorpos, ou seja, quando você tem anticorpos específicos para o combate, digamos que lá daquele tipo de coronavírus. Então, isso só acontece assim, por exemplo, quando quem já ficou grávida, por exemplo, toxoplasmose. Tem que fazer, geralmente quem engravida faz exame para toxoplasmose, IgM e IgG. Né? Então, faz IgM e faz IgG. Por quê? Você só consegue fazer isso porque o anticorpo ele é específico e ele só se liga a um antígeno específico. Então, por isso que você consegue fazer esses exames. E o anticorpo, ele tem esse formato, olha. O antígeno, por exemplo, esse vírus aqui, ele tem, olha, estruturas que funcionam como antígenos específicos, olha, onde o anticorpo, ele consegue se ligar especificamente. Os anticorpos, eles têm essa morfologia como se fosse de Y, tá? Lembra aqui, e quem produz esses anticorpos? Quem produz esses anticorpos são os plasmócitos. E quem são os plasmócitos? Os linfócitos B diferenciados, certo? Então, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e produzem os anticorpos que são específicos. Para cada antígeno tem um anticorpo específico, ok? Bem, e voltando aqui, começando lá na imunidade inata, que nasce com você. Então, a imunidade inata, ela está presente em indivíduos saudáveis, como eu falei, a primeira linha de defesa, certo? Essa imunidade inata, ela acaba mais para frente estimulando a resposta à imunidade adquirida. Então, por exemplo, se há lesão no tecido, mesmo que tenha furou o dedo, tem uma lesão, foi coletar o sangue, por exemplo,
furou o tecido. O tecido lesado, essa região aqui, libera substâncias, libera sinais químicos. Esses sinais químicos chegam lá nos vasos sanguíneos. E quem está lá nos vasos sanguíneos? Olha, quem está nos vasos sanguíneos, células, são os leucócitos. Nesse caso aqui, os neutrófilos. Então, os neutrófilos, geralmente os neutrófilos são tipo a linha de frente. São aqueles soldados que vão na frente na batalha. Geralmente, quando você tem alguma lesão, quem migra direto para lá são os neutrófilos. Tanto que o pus nada mais é do que, além de mais células mortas, são leucócitos, né? No caso, neutrófilos mortos. Então, o pus é constituído por neutrófilos mortos. E aí, os neutrófilos, eles vão para lá para quê? Para tentar eliminar, para tentar fagocitar resto de células mortas e, então, combater lá aquela determinada infecção. Então, isso, independentemente, os neutrófilos vão fazer isso de qualquer maneira. Seja a entrada de micro-organismo, seja uma picada de alguma coisa. Por isso que, às vezes, você fere o dedo e não inflama. É isso que acontece, por conta que houve uma deposição, os neutrófilos migraram para lá, e aí houve esse processo inflamatório. O processo inflamatório faz parte da imunidade inata do indivíduo. Ok? Além disso, do processo inflamatório, a gente tem um conjunto de proteínas, que são as proteínas do sistema complemento. Então, o sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas. O que essas proteínas fazem? Elas defendem elas defendem o nosso organismo, o organismo lá dos peixes, contra a ação dos patógenos. Por quê? Porque essas proteínas, elas se depositam um pouco na membrana, né? E elas auxiliam, então, a lise desses micro-organismos. E atuam também auxiliando lá os fagócitos, as células que são responsáveis, aquele conjunto de células que são responsáveis aquele conjunto de células por fagocitar as células, e assim eles promovem, então, a lise desses micro-organismos. Olha, as proteínas do comprimento se depositam na membrana, por exemplo, dos organismos e causam a lise dessas células. Bem, e esse sistema complemento, como eu falei para vocês, o que acontece? Ele é composto por várias proteínas, por mais de 30 proteínas, e eles atuam, que a gente fala, no efeito cascata, certo? Por quê? Porque uma proteína ativa duas, que ativam outras duas, e assim sucessivamente. Então, a gente diz que é o efeito cascata, para destruir substâncias estranhas, tá? Então, esse sistema complemento, que é esse conjunto de proteínas, ele pode atuar por duas vias. Uma via que seria uma via direta, aliás, a gente tem duas vias, a via clássica e a via alternativa. A via clássica, ela é ativada por anticorpos específicos quando ele liga um antígeno, certo? Então, que a gente diz que é um complexo imune. E a via alternativa é quando o antígeno ativa diretamente esse sistema complemento, gerando essa cascata. E aí, esse complexo de proteína geralmente se deposita, e aí, o que ele faz? Ele gera um tipo como se fosse, dentre outras coisas, um desequilíbrio osmótico na célula, certo? A célula incha, a célula explode, enfim, causa lise celular, certo? Na parede lá da célula. Então, esse é um outro componente, o sistema complemento é o outro componente do sistema imune inato. Tá? Então, o sistema complemento, ele auxilia na fagocitose, ele auxilia na quimiotaxia de leucócitos. O que é isso? O sistema complemento, ele libera substâncias que atraem os leucócitos, entendeu? É tipo mensagens químicas que os leucócitos chegam até ele. Na opsonização, que é o reconhecimento de partes específicas do antígeno que ele pode apresentar, e também podem causar, o sistema complemento pode levar à inativação de algumas toxinas que são liberadas por alguns micro-organismos, por exemplo. Então, o sistema complemento pode atuar em várias frentes. Tá?
Continuando na imunidade inata que nós estamos falando, aí tem aquelas células responsáveis pela fagocitose, que tem aqui que tem os fagócitos, que eu falei, neutrófilos, monócitos, que se diferenciam em macrófagos, e eosinófilos. Então, todos componentes da imunidade inata. Como eu falei, o que acontece? Por exemplo, aqui tem algum tipo de lesão, ou aquele próprio ato de coletar sangue, você vai fazer o treinamento de coleta de sangue lá no peixe, causa uma lesão, às vezes, e aí com essa lesão, algumas células, por exemplo, os mastócitos, algumas células que têm grânulas, liberam esses grânulos aumentam a permeabilidade dos vasos, ou seja, tipo como os vasos, eles têm como se fossem poros, eles não são contínuos, eles estão descontínuos. E esses grânulos, eles aumentam a permeabilidade dos vasos para que as células possam sair dos vasos e ir para os tecidos. E aí, nesse caso, o que acontece? Ocorre a migração dessas células, olha, principalmente, como eu falei, primeiro, os neutrófilos. E os macrófagos também auxiliando a fazer essa fagocitose. Então, dessa maneira que essas várias células, que são chamadas de fagócitos, atuam no processo, fazendo parte do sistema imune inato. Além disso, nos peixes, a gente tem esses corpos pigmentados aqui, olha, tá vendo bem aqui? Isso aqui é o fígado do peixe, na verdade, o hepatopâncreas, né? Parte do fígado com a parte pancreática. Aqui tem um grupo de parasitos, esses círculos aqui são parasitos, né? E aqui ao redor, essa parte enegrecida aqui, são o que nós chamamos de corpos melanomacrofágicos. Que a gente pode ver aqui também, olha, o parasito, e bem aqui, olha, são os corpos melanomacrofágicos, são elementos do sistema imunológico dos peixes que têm pigmentos também, como, por exemplo, a melanina, que atuam também como nesse contexto de fagocitose. E na aula passada, nós falamos que esse sistema imunológico dos peixes, ele é composto tanto pelas células brancas, lembra, pelos glóbulos brancos, pelos leucócitos, quanto pelos órgãos linfóides. E, de maneira geral, nós falamos que o sistema imunológico, ele é dividido, tem dois tipos de resposta, na verdade. Tem a resposta específica e a resposta inespecífica. Então, a resposta imunológica inespecífica é aquela que nós chamamos, nós dissemos que a imunidade faz parte da imunidade inata, ou seja, aquilo que já nasce com o indivíduo, são as barreiras, de maneira geral, corpóreas, que impedem a penetração ou a propagação de alguns tipos de micro-organismos, parasitos. E aí nós falamos, mais especificamente na aula passada, quando nós começamos o sistema imunológico, nós falamos da resposta inespecífica, falamos que existe uma primeira linha de combate, e essa primeira linha de combate, ela está relacionada às barreiras corpóreas naturais, por exemplo, com relação ao peixe, à pele, às mucosas, o tegumento de maneira geral, as escamas, o muco, né, que é bastante prevalente, a gente sabe, nos peixes, e o muco contém uma série de substâncias, de enzimas, inclusive componentes do sistema complemento, que a gente falou na aula passada. Então, a pele, as mucosas, as secreções de maneira geral, incluindo o muco, a microbiota dos diversos órgãos. A gente sabe que os peixes têm uma microbiota natural. Então, essa microbiota, ela também é um elemento que atua na defesa, visto que ela pode competir com bactérias, com micro-organismos, para tentar neutralizá-los. Além disso, tem o movimento peristáltico, enfim, isso considerando, inclusive, outros grupos de animais. Já uma segunda linha de combate, que também faz parte da imunidade inata, que nós falamos, isso só estou revisando a questão da resposta imune inespecífica, que nós já começamos a falar na aula anterior, estamos dando continuidade. Dentro da linha de combate, a segunda linha de combate, a gente tem a questão do processo inflamatório, e quem está relacionado a esse processo, como as células... as células que fazem parte do sistema monocítico, né, as células que fazem fagocitose, substâncias antimicrobianas que são produzidas por algumas células, o sistema complemento que nós falamos na aula passada,
a questão das altas temperaturas, a elevação de temperatura, a febre, quando ocorre, de repente, a entrada de um micro-organismo estranho, a febre, ela é um mecanismo de tentar combater, o mecanismo do teu sistema imunológico, para tentar combater. Então, a elevação de temperatura para tentar fazer essa eliminação também é um processo que faz parte de uma segunda linha de combate, certo? Então, como nós conversamos na aula passada, nós falamos dessa resposta imunológica. Essa resposta inata, essa que nasce com o indivíduo, ela independe se você tem ou não contato com outros organismos, outros parasitas, os ditos antígenos. Então, independe. Eu até falei, se você viver numa bolha, se for possível, né, enfim, viver numa bolha totalmente isolada, totalmente estéril, você ainda assim vai ter essa parte dessa resposta inespecífica, certo? Então, é uma resposta mais geral, uma resposta que nasce com o indivíduo. E tem a resposta específica, que a gente diz que é a imunidade adquirida. Então, a imunidade adquirida é o tipo de resposta quando o indivíduo ele tem contato com o antígeno. Então, ela é estimulada pelo antígeno. Você tem um contato com o antígeno, o peixe tem contato com o antígeno, e a partir desse contato, há uma resposta, há uma produção que geralmente pode ser geralmente é uma produção de anticorpos para combater. Essa resposta mediada por anticorpos, a gente diz que é uma resposta imunológica humoral. Produção de anticorpos para combater um determinado antígeno específico. Uma resposta humoral, uma resposta mediada por anticorpos é uma imunidade bem específica, certo? E também tem uma resposta imunicelular que também é adquirida pelo contrato, que tem a questão da memória imunológica. Então, algumas células podem... O sistema imunológico ele tem essa propriedade de ter a memória imunológica. Justamente por isso, obviamente, que existe a possibilidade de ser administrada a questão das vacinas, né? Porque se não fosse isso, a gente não... Essa memória imunológica não teria fundamento a questão e as propriedades de uma vacinação, por exemplo. Então, esses mecanismos aqui, eles fazem parte do que a gente diz da terceira linha de combate. Lembra que o sistema imunológico ele é um sistema de defesa, então ele combate agentes externos, agentes não selfies, né, não próprios do organismo. Então, além dele combater esses antígenos que não são próprios do organismo, lembra que eu falei, ele também é responsável pela renovação de células, por eliminar células defeituosas, enfim, corrigir algumas coisas. Então, a gente vai falar agora dessa imunidade adquirida, essa resposta imunológica que ela é específica, que ela se dá devido ao contato com o antígeno. Bem, o que acontece? Quando esse antígeno, vocês lembram daquele conceito que a gente falou de antígeno e anticorpo, né? Então, teoricamente, o antígeno, ele é algum elemento que não necessariamente um micro-organismo, não necessariamente um parasito, pode ser uma substância, pode ser uma toxina, mas é um agente que ele é capaz de induzir uma resposta à produção de anticorpos, certo? E aí, quando esse antígeno, digamos, que ele se evade, consegue escapar da primeira, da segunda linha de combate, que é da resposta imunológica inata, é necessária uma resposta mais específica, né? E também quando a gente fala de agentes intracelulares, essa resposta também deve ser mais específica. Então, tem, como eu falei, 2 tipos de respostas imunológicas específicas que são adquiridas. Existe a resposta imune humoral, que é a mediada por anticorpos, que eu falei para vocês, e a resposta imune celular. Ok, gente? Até agora, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma complementação? Podem falar. Estou acompanhando bem aqui pelo chat. Podem mandar mensagem, certo?
Antônia, depois da aula, pensei que já tinha sido te adicionada. Depois da aula eu vou te adicionar no grupo da disciplina. Pensei que já tinha sido adicionado. Então, gente, continuando. Então, vamos falar primeiro da resposta imune humoral. Então, o que que acontece? Essa resposta imune humoral, como eu falei, leva à produção dos anticorpos. Então, como é que acontece isso? Existem alguns tipos de linfócitos. Lembrem que eu falei que existem os linfócitos T e os linfócitos B, né? E os linfócitos T, eles, eu vou mostrar bem aqui para vocês o esqueminha. Esse aqui depois a gente volta para lá. O que que acontece? Os linfócitos T, eles são chamados de auxiliares, certo? Ou auxiliadores. E tem aqui os linfócitos B. Os linfócitos B, qual a função desses linfócitos B? Os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos. Ou seja, os plasmócitos são como se fossem os linfócitos B maduros. E esses linfócitos B, então, que produzem os anticorpos, certo? E os anticorpos, eles são substâncias específicas, que eles se ligam especificamente a um determinado antígeno. Então, veja bem, o anticorpo, esse daqui, olha, como se estão esquematicamente em forma de Y. Então, o que que acontece? Esses anticorpos, eles têm receptores que se ligam especificamente a partes antigênicas da bactéria, enfim, do agente que for. Então, os plasmócitos, eles, então, produzem os anticorpos. Quem são os plasmócitos? São os linfócitos B diferenciados, certo? Então, há essa produção de anticorpos, que é a imunidade humoral, tá? Bem, e a imunidade celular, como é que funciona? Vamos voltar aqui, certo? Vamos voltar aqui. O que que acontece? Como eu falei para vocês, de maneira geral, né, os linfócitos, eles também têm receptores específicos, certo? Que eles vão reconhecer determinado antígeno. Então, os linfócitos T, eles têm o TCD4, que é chamado de auxiliar, e tem o CD8, que é chamado de citotóxico. Então, o linfócito TCD4, ele é auxiliar porque ele faz, de certa forma, ele que estimula a produção, na verdade, ele que sinaliza depois para o linfócito B a produção de anticorpos específicos. Mas vamos na frente que vocês vão entender melhor isso. Eu sei que deve estar um pouco confuso para vocês. Então, resposta humoral é mediada por anticorpos. Anticorpos são produzidos por quem? Pelos plasmócitos, que nada mais são do que os linfócitos T diferenciados. Os linfócitos B diferenciados, certo? Lembre, quem faz parte do sistema imunológico são as células de defesa e os órgãos linfóide. Dentre as células de defesa, que são os leucócitos, lembra que a gente falou que os leucócitos, eles são os glóbulos brancos do sangue? Dentre os leucócitos tem essa linhagem específica que são os linfócitos. Então, já falei para vocês que os linfócitos do tipo B são os que se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos, que, então, é chamada de resposta imunológica humoral. Já a resposta imune celular, ou imunológica celular, como o nome já diz, ela é mediada por células, então ela não utiliza anticorpos, e ela é mediada, então, diretamente pelos linfócitos T, que a gente fala de TCD8, ou killer, porque eles são, digamos que, matadores, a gente diz que é uma resposta também citotóxica, porque eles estimulam a lise da célula, a morte celular. Então, o que que acontece? Geralmente, esses linfócitos CD8, eles atuam
em componentes, como eles fazem essa lise celular, eles atuam em micro-organismos, antígenos que são intracelulares, né, já que vai causar a lise da célula, intracelulares, geralmente em células com características cancerígenas, células que estão dividindo-se de maneira inadequada, com erros, mutações, enfim. Há um reconhecimento dessas células cancerígenas ou dessas células que possam estar infectadas. E aí, esses linfócitos T, do tipo CD8, eles lançam, né, eles liberam nessas células, eles liberam algumas substâncias que são chamadas, algumas proteínas que são as perforinas. E essas perforinas, elas promovem a lise. Elas dão um certo desequilíbrio osmótico lá na célula e, enfim, provoca a lise, certo? Então, por isso que eles são chamados de citotóxicos, porque eles destroem as células. Ok, gente? Alguma pergunta? Vão falando. Que agora, a gente vai juntar um pouco tudo isso, tá? Então, eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês e depois vocês acompanhem. Olha só, a gente tem uma variedade de antígenos, certo? Então, aqui a gente tem representado por essas imagens aqui. Então, vejam que os antígenos, enfim, praticamente os antígenos são infinitos que se tem, certo? Então, o que que acontece? Quando o antígeno, ele entra em contato com o organismo, quem vem primeiro? Lembra? Qual é a primeira linha? A primeira linha, na verdade, quando ele entra no organismo, ele já passou pela primeira linha de defesa, que é quem? As mucosas, é o muco, o epitélio, enfim, o revestimento, que faz parte da imunidade inata. E vem a segunda linha. E aí, quem atua na segunda linha é o macrófago, por exemplo. Então, vejam bem, o que acontece aqui? Veio esse antígeno, vamos supor que é uma bactéria, aqui é amarelo. É uma bactéria. E o que as células fagocíticas vão fazer? O que os macrófagos vão fazer? Obviamente, englobar, fagocitar essa substância estranha, certo? Quando o macrófago ele fagocita essa substância estranha, ele vai digerir esse elemento estranho. Na verdade, ele vai dividir, digamos que em várias partes, em vários antígenos, certo? E aí, o que acontece? A partir dessa fagocitose, esse macrófago ele vai funcionar como uma célula apresentadora do antígeno. Tipo assim, o macrófago vai, engloba a bactéria, né? E aí, na bactéria, na superfície bacteriana, enfim, tem componentes que são os antígenos, que são reconhecidos especificamente. A própria bactéria é um antígeno, mas tem digamos que algumas moléculas de superfície que ajudam essa questão. E aí, o macrófago, ele apresenta esse antígeno para quem? Para o linfócito T, que é chamado de linfócito auxiliar, o TCD4. Certo? Então, o macrófago fagocitou e o macrófago pega essa bactéria e o macrófago funciona como uma célula apresentadora de antígeno. Apresentadora de antígeno para quem? Ele pega essa bactéria e vai, então, apresentar ao linfócito T, CD4, que é chamado de auxiliar. É o linfócito auxiliar, certo? E esse linfócito T auxiliar, o que ele faz? Ele produz umas substâncias, esse linfócito T CD4, ele produz umas substâncias que ativam a diferenciação de quem? Dos linfócitos B. E o que os linfócitos B fazem? Eles se diferenciam em plasmócitos e produzem, então, anticorpos para combater aquele determinado antígeno. Vocês entenderam? Falem alguma coisa aí nesse chat.
Eu entendi. Então, eu vou continuar, eu vou entender que estão entendendo. Entendendo sim, Então, professor. tá. Eu estou falando bem devagar, que depois a gente junta tudo, certo? Então, vamos lá. Vejam, vou trabalhar com 3 tipos de celulares aqui. A gente tem, só porque alguém deve estar aí com vergonha de falar, mas eu vou falar bem, eu vou falar dos 3 tipos de celulares. Lembra? A gente tem o linfócito B, eu acho que já ficou entendido que o linfócito B se diferencia em plasmócito e produz os anticorpos. Então, vejam, quem produz os anticorpos são os linfócitos B. E existe 2 tipos de linfócito T, o CD4, que é chamado de auxiliar, e o CD8, que é o citotóxico, o killer, o matador, teoricamente, que é ele que causa a lise, certo? Então, o que acontece? Agora vamos rápido. Antígeno entra na célula, quem chega para fagocitar, na célula não, antígeno entra no corpo, e quem chega para fagocitar é o macrófago. O macrófago fagocita, identifica o antígeno, fagocita, e o macrófago ele vai apresentar. Então, ele vem, pega essa bactéria e vai apresentar para quem? Para o CD4. Olha, CD4, esse indivíduo estranho aqui, detectei, tá aqui ele. E aí, o TCD4, o que ele vai fazer? Primeiro, esse TCD4, ele vai sinalizar, através de citocinas, vai sinalizar para o linfócito B, olha, tem um indivíduo estranho. E o linfócito B, então, vai se diferenciar aqui, olha, nesse plasmócito. E o plasmócito, então, vai começar a liberar anticorpos específicos para este micro-organismo tá aqui, certo? Então, vai ser anticorpos específicos, ok? Certo. E aí, o que vai acontecer? Além, esse linfócito, olha por que ele é auxiliar. Por que ele é dito auxiliar? Porque esse linfócito, ele vai estimular, liberar substâncias que vão estimular a diferenciação desse B, e ele também vai estimular o linfócito T CD8, se for o caso. E esse de linfócito T CD8, ele, se for o caso, né, como eu falei para vocês, se for, por exemplo, um vírus que é intracelular, ele vai receber esse estímulo aqui, o TCD8, e aí vai começar a produzir aquelas substâncias que são as perforinas, para então liberar essas perforinas para causar a lise daquela célula. Então, o CD4, ele auxilia tanto a diferenciação do linfócito B, quanto estimula o linfócito TCD8 a produzir aquelas substâncias para eliminar essa célula que possa estar contaminada, ou pode ser uma célula cancerígena, enfim. Ou as duas coisas, né, como em alguns casos. E aí, o que acontece? Após isso, o que acontece? Lembrem que o sistema imunológico, ele tem essa propriedade de ter uma memória, certo? Sendo assim, olha, essas surgem no organismo algumas células que são ditas células de memória. E da onde vem essas células de memória? Ela surge da diferenciação desses, tanto dos linfócitos T, quanto dos linfócitos, T, quanto do linfócito B. Então, eles depois se diferenciam em células de memória e guardam aquelas sequências daquele antígeno. Ou seja, o que significa? Se o organismo tiver contato novamente com aquele antígeno, a resposta vai ser muito mais rápida numa segunda infecção. Por quê? Porque ela já tem elementos para produzir mais rápido anticorpos. Por exemplo, então, se tem células de memória, essas rapidamente se diferenciam, sei lá, e começam a produzir os anticorpos, os plasmócitos, ou a produzir as perforinas, se for o caso do TCD8. Então, a memória imunológica é importante porque a partir do momento que já se teve um contato prévio com o micro-organismo, enfim, com o antígeno de maneira geral, uma segunda resposta ela se torna, então, mais rápida. Ok? Então, essas células de memória, elas guardam
durante anos, essa capacidade de responder, de reconhecer rapidamente antígenos específicos. Certo? Certo, gente? Então, tudo bem, tudo ok, estou feliz, tá ok. Então, o que acontece? Alguns micro-organismos podem sofrer mutações, e aí o que acontece? De repente é a mesma bactéria, mas sofreu mutação ou sofreu alguma multiplicação nas proteínas de membrana, nas moléculas de sua superfície, e de repente, quando eles entram em contato numa segunda vez, o sistema imunológico não reconhece. Tipo assim, ele tinha um revestimento, é tipo um indivíduo, não é assim, tipo como se fosse, a camada superficial como se fosse um disfarce. Então, alguns micro-organismos, até parasitas, principalmente em parasitologia humana, eles conseguem modificar essa superfície. Por exemplo, tripanossoma. O tripanossoma, a cada pico que a gente diz de multiplicação tripanossoma, a linhagem é diferente da linhagem anterior. Então, ele consegue, de certa forma, alguns enganar o sistema imunológico. É o mesmo organismo, mas só que mudou as proteínas ou as moléculas de superfície, então acaba que não consegue reconhecer imediatamente. Então, o que acontece? Olha aqui, numa primeira infecção, vamos pensar aqui com o antígeno. A quantidade, esse gráfico mostra o tempo, certo? Pela quantidade de anticorpos. Então, numa primeira infecção, o que acontece? Numa primeira infecção, a resposta de anticorpos ela é mais demorada, certo? Ela é mais demorada e é menos intensa. Olha a quantidade de anticorpos que é produzida num primeiro contato. Então, a gente tem essa quantidade de anticorpos. Com o tempo, se houver uma segunda infecção, devido à questão da ação dessas células de memória que eu falei para vocês, com a ação dessas células de memória, uma resposta secundária aumenta mais ainda, eleva mais ainda a quantidade de anticorpos. Então, uma resposta secundária com um segundo contato lá com um determinado antígeno é muito mais rápida, mais intensa e com uma quantidade maior de anticorpos, certo? Devido à propriedade do sistema imunológico e das células em guardarem a memória imunológica. Bem, então, como eu falei para vocês, quando tem o contato do peixe com determinado patógeno, determinado antígeno, quem atua primeiro é a imunidade não específica, que eu já falei para vocês quem é o sistema imune não específico, né? A linha de combate primária, secundária. E aí o que acontece? Se a imunidade não específica falhar, já pode ocorrer a doença, né? Ou a morte do peixe, ou ela pode funcionar e o peixe se tornar livre, não apresentar infecção e a doença. Ou ainda, se o peixe sobreviver, né, ele pode desenvolver, então, a imunidade específica. E dentro da imunidade específica, né, a gente tem aqui para vocês falando que tem a resposta humoral, mediada por anticorpos. Resposta humoral, geralmente, ela atua com relação às toxinas e aos patógenos extracelulares. E a resposta imune mediada por célula geralmente está relacionada aos vírus, que eles são exclusivamente intracelulares, e também outros patógenos. A gente tem outras bactérias, outros organismos, outros parasitas que são intracelulares, certo? Então, para patógenos de maneira geral intracelulares, a resposta imunológica deve ser mediada por células. E aí, o peixe passando por tudo isso, enfim, consegue ter o que a gente chama de imunidade adquirida, né? Que é uma resposta específica com relação ao contato ao antígeno. Então, a imunidade adquirida passa a ter uma memória imunológica e uma proteção com aquele determinado organismo.
Obviamente que essa proteção, essa memória imunológica vai fazer com que tenha uma resposta mais rápida, mas vai depender de vários fatores intrínsecos do peixe, lá do organismo, porque nutrição, estresse, outros fatores inerentes ao organismo. Certo, gente? Alguém quer complementar alguma coisa? Aqui, da mesma forma, né? Como eu falei, é a mesma coisa, né, que eu acabei de falar, só que com outro tipo de ilustração que tem num dos nossos livros aqui, que fala de sanidade. Então, quando não se pode controlar a infecção, né, para resposta imunológica inespecífica, né, após a entrada de um determinado patógeno, gera a doença. E, posteriormente, pode atuar também a resposta imunológica específica e haver recuperação. E aí, então, quando há novamente o ingresso desse patógeno, ou seja, uma reinfecção, provavelmente, enfim, de maneira, como eu falei para vocês, se houver uma reinfecção, há uma maior probabilidade de haver uma resistência ao patógeno devido à questão da memória imunológica. Então, a propriedade da memória imunológica é muito importante. Vocês viram, né? Vocês fizeram também uma atividade agora sobre vacinas, né? Teve o artigo que eu passei para vocês sobre vacinas para bactérias, vocês puderam ler um pouco sobre isso. Bem, e como eu falei para vocês, obviamente, se ele tiver uma reinfecção, a tendência, obviamente, é ele combater, né, e neutralizar o mais rápido possível. No entanto, isso depende, a resposta imune dos peixes depende de vários, não só dos peixes, né, mas depende de vários fatores, a resposta imunológica depende de vários fatores. Vários fatores podem influenciar essa questão. Fator genético, né, que a gente sabe que existe uma variação individual na resposta imune, tanto a inata quanto específica, para determinadas linhagens, a questão do ambiente, dos fatores, de todas aquelas variáveis abióticas, né, que a gente conhece, que vocês conhecem, temperatura, fotoperíodo, estação do ano, enfim, vários fatores ambientais que podem influenciar nessa resposta imunológica. A questão do estresse, né, quando a gente observa altas densidades de estocagem, o manejo de maneira geral, a qualidade da água, a gente sabe que influencia na questão do estresse lá nos peixes, a questão da nutrição, né, o estado nutricional desse peixe, o uso de imunoestimulantes, a qualidade, a quantidade da dieta, então tudo isso influencia nessa resposta imunológica, e a presença de um determinado patógeno, tá? Parasita, bactéria, vírus, e de repente também da virulência dessa linhagem de parasitas que esteja atuando. Então, tem vários fatores que estão relacionados, assim como em mamíferos, nós mesmos, nos humanos, nos peixes também, tem vários fatores que podem influenciar, né, nessa resposta.